eu fiquei muito feliz quando Carla me chamou, que a gente está falando hoje um pouquinho sobre isso, porque é um tema que vai aparecer, né? Que é essa reconstrução da identidade de quem se é depois que o bebê chega, né? Quando vem a maternidade, quando vem os filhos, isso é algo que esse tema vai perpassar todas as mulheres que Todas passam as pela mulheres, é isso maternidade. mesmo. Todas as mulheres, elas vão se pegar tentando... É como se elas quisessem ser quem elas eram antes, né? E eu ouço muitas mulheres falando assim, eu era assim, eu queria ser quem eu era, eu queria ser quem eu era. E aí não tem como, né, Jéssica? Dá pra voltar, Vamos descobrir isso hoje. né? Você pediu para eu me apresentar e eu emendei a frase, a fala do vou me Isso, apresentar, vai. dando parabéns para as mulheres. Mas para quem ainda não me conhece, né? Eu sou Jéssica, sou psicóloga perinatal e obstétrica. O que é isso, né? Às vezes você está aqui e nunca ouviu falar isso, psicóloga perinatal, psicóloga obstétrica, mas é, é a área da psicologia que a gente se dedica a cuidar de tentantes, gestantes, parturientes, mulheres no pós-parto. Tudo isso em torno desse processo de receber um filho, do nascimento de um bebê, incluindo perda gestacional e neonatal, são temas e são partes do nosso trabalho dentro da psicologia perinatal e obstétrica. Eu estou nessa área desde 2017, fiz a minha especialização no Hospital Sofia Feldman, foi lá que tudo começou, essa minha relação aí com essa área, esse encontro mesmo que eu digo que foi uma escolha de Deus para mim, estar nessa área. Hoje eu tenho certeza disso, né? Então, venho me dedicando desde 2017 com esse público e hoje sou parceira da Metamorfose Materna, de outras equipes aqui de Belo Horizonte. Sou muito grata por ter vocês como parceiras, né? Porque a gente divide cuidado, a gente troca figurinha, a gente se apoia e isso é muito importante. O cuidado da mulher, o cuidado do bebê precisa de ter essa rede de profissionais que está empenhado em cuidar dela. Então, Exatamente. brevemente, é desse lugar que eu vim, é nesse lugar que eu estou. Estou feliz por estar aqui e muito feliz por termos aqui mulheres nos ouvindo. Então, mulheres que estão aí online com a gente, vocês perceberam, né? Que a Jéssica está extremamente capacitada para dar todo esse suporte para vocês. Então, compartilha aí essa live para que outras mulheres possam ser abençoadas através desse bate-papo que nós vamos ter, através de todo esse conteúdo que a Jéssica se dispôs a trazer para nós, viu? Então, pega esse aviãozinho, compartilha aí para as amigas. E, ó, além do aviãozinho, nós temos esse coraçãozinho aqui embaixo, que esse coraçãozinho diz que vocês estão gostando. E faz o Instagram entender que essa live é legal e vai entregar para mais mulheres. Então, o nosso intuito é esse, ser bênção na vida de mais e mais e mais mulheres. Então, compartilha aqui e clica no coraçãozinho aqui, viu, gente? Isso mesmo. Se Jéssica, pode ficar à apresente, vontade Clara. de puxar o Se bate-papo apre... aí. Clara, se apresente, porque se tiver alguma seguidora minha aqui que ainda não te conhece, Tá se chegando, apresente. porque começou a chegar mais gente aqui, né? É, Boa noite para vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui, tá? Meu nome é Clara, eu sou doula da equipe Metamorfose Materna, né? Eu sou mãe do Pedro, da Júlia e do Samuel, cada um com uma história de parto diferente e que o Senhor, através dos meus filhos, me fez chegar até aqui. Eu sou doula por eu ter os meus filhos, foram eles que me moldaram na doulagem. Sou muito grata a Deus por essa oportunidade. E já estou nessa caminhada há uns 4 anos e meio, quase 5. É um prazer servir as mulheres, é como a Jéssica falou, hoje eu sinto no meu coração que é o chamado que Deus tem para minha vida. Eu exerço isso como um ministério mesmo. Louvado seja Ele por ter me chamado e por misericórdia me conceder essa graça. muito bom. Amém, pessoal? Bom dia, boa noite para quem está chegando. Tem mais gente chegando. Muito feliz que vocês estão aqui. Continue compartilhando, pessoal. Jéssica, pode ficar à E vontade de puxar aí o bate-papo. hoje a gente vai falar de construção de identidade pós-maternidade.
Não sei se você consegue fixar isso aí na tela, Clara, para quem for chegando, se você conseguir fixar o comentário, porque aí quem for Sim. chegando já sabe do que a gente está falando. Porque quando a gente fala de identidade, né? E quem está chegando aí, quem está participando aqui com a gente, eu queria que vocês começassem a mandar aí no chat, nos comentários, se você sentiu, assim, essa quebra de identidade depois da maternidade, se você se sentiu perdida, né? Se você se sentiu irreconhecível, se você sentiu saudade de quem você era. Vai mandando aí para a gente ver se isso é algo só da nossa cabeça ou se realmente isso acontece. Manda aí nos Gente, comentários. fiquem assim, extrema liberdade de aqui se abrir, viu, gente? Eu quero começar falando. Então fala. Eu me senti, Jéssica, eu achei que eu não fosse sentir nada, porque, tipo assim, eu tava mega feliz com tudo que tava acontecendo, né? Isso na minha primeira filha. Então eu tava muito, muito, muito feliz. Ai, que alegria, tananã, aquele êxtase todo. E aí, depois de uns dias, assim, começou a bater, assim. Peraí, quem eu sou? E sabe qual é o sentimento que eu tinha, Jéssica? Era o sentimento de velhice. Eu me sentia velha, Uhum. sabe? Eu olhava para as minhas amigas e elas não tinham filhos ainda, só eu tinha filho. Então eu falava assim: meu Deus, com quem que eu vou conversar sobre isso? Com quem que eu vou falar? Eu pensava assim: eu tô muito velha, eu tô velha, minhas amigas são novas, eu sou velha. Eu ficava com esse sentimento, assim, sabe? De um misto, assim, muito estranho. Eu não sei explicar, realmente foi algo que me pegou assim de surpresa, sabe? Eu realmente não me reconhecia e eu me sentia assim, eu me sentia uma pessoa idosa, assim, sabe? É Uhum. estranho, né? É uma pessoa que não cabe mais naquele espaço de antes, né, Clara? Isso, Que não isso. cabe mais com as mesmas pessoas, que não cabe mais nos mesmos ambientes, que não tem mais os mesmos gostos, que sente que aquilo que eu acreditava que era bom, que era o melhor, hoje já não está mais fazendo sentido. Eu estou percebendo que eu não estou gostando nem mais das roupas que eu vestia antes. Exatamente, Jéssica. Uma... As minhas roupas parece que, tipo assim, eu usava isso. Eu me sentia assim, tipo, tem nada a ver comigo, como é que eu me vestia desse jeito, assim. Nada que Uhum, eu me vestia assim de uma forma extravagante, mas não sim. combinava mais. E aí eu vejo também muita gente falando assim, ah, o meu ciclo de amizade mudou e tal, e aquela coisa toda assim. E às vezes isso é muito nosso também, né, Jéssica? Não só as pessoas ao nosso redor acaba algumas distanciando, mas eu acho que isso acontece de nós também, né? Aham. E a gente precisa de entender por que isso acontece, né? Claro. Primeiro, a gente precisa de entender o que é a identidade, né? A identidade são características pessoais que cada um de nós temos que nos torna diferente do outro ser. Então, é o que traz a individualidade, né? É o que traz a Clara sendo a Clara, a Jéssica sendo a Jéssica, né? A identidade, ela vai estar relacionada a vários fatores. A experiência de vida, ao ambiente onde se está, as crenças, a cultura onde se está, a educação que se recebeu. Então, essa construção da identidade, primeiro ponto, ela não é um processo que é contínuo no sentido de não tem mudança. Contínuo não foi a palavra adequada. Ela não é linear. A Uhum, identidade não é linear. uhum. A identidade é um processo contínuo de transformação. Todos os dias, nós não somos mais quem nós éramos ontem. Hoje, eu já não sou mais quem eu era antes. Uhum. Pequenas
coisas no nosso dia a dia, nas nossas relações, nas nossas mudanças de vida diária. Uma mudança de emprego, um encontro de um amigo novo, uma relação familiar que às vezes fica estremecida. Tudo isso está influenciando na nossa identidade. Só que, na maioria das vezes e ao longo da vida, é sutil essas mudanças. A gente não vê com tanto impacto. E aí, a identidade vai ter 2 pontos importantes na criação dela. A relação que a pessoa tem com ela mesma e a relação que ela tem com o outro, com o externo. Então é isso, o interno com o externo. Essa troca que tem. Então, como eu me percebo, como eu me sinto, as minhas crenças, os meus valores, aquilo que para mim é importante e aquilo que não é importante, e o ambiente que eu estou me relacionando. As pessoas com quem eu convivo diariamente, o meu ambiente de trabalho, a minha família. Então, essa identidade, ela não é linear. Ela sempre vai estar em contínua mudança. Pequenas. Às vezes, tão mínimas que a gente não percebe diariamente. Mas, quando se trata da mulher, nós temos 3 momentos da vida da mulher aonde a gente tem crise de identidade. Se a gente pega uma mulher... Vamos dar Oi. Só um minutinho? Sim. Antes da gente continuar. A Carla pediu para você tentar ficar sem o fone para ver se melhora um pouquinho o áudio. Tá, peraí. Enquanto você tá trocando aí, melhora? Eu vou lendo aqui. Eu acho que melhorou. Melhora, sim? Eu creio, melhorou. O que vocês estão achando, pessoal? Eu acho que melhorou. Ô, Jéssica, aqui nós temos alguns comentários, né? A Carla falou que ela... Porque aí diminui o eco. Ótimo. Ótimo. Pronto. Aqui, a Carla tá falando que ela também se sentiu assim. Ela se reencontrou. A Thalita, né? Acontece muito. Nós nos sentimos perdidas e sem rumo. A Jana falou assim, me sinto perdida, uma idosa, é exatamente assim que eu me sinto. Exatamente, Jéssica, é uma sensação de estar o tempo todo perdida e sozinha. A Graça falou assim, nada parece ser mais eu, ser meu mais, roupa, cabelo. O mais estranho é ainda eu não saber o meu novo estilo. Realmente, né? Igual a Jéssica tá falando, é um passinho de cada vez, né? É porque aí eu não cheguei ainda na maternidade em si, mas quando a gente pega, então, a nossa vida como um todo, a gente está nesse processo de sempre estar fazendo algum tipo de construção na nossa identidade. Mas aí, quando a gente pega o ser mulher, a gente tem 3 momentos que é de crise de existência, crise existencial. Que é quando essa identidade fica tão mexida que a gente se sente muito desajustada. Toda mulher, gente, vai passar por esses 3 períodos, se a gente não morrer antes. Mas, se a gente chegar até a velhice, nós iremos passar por esses 3 momentos. Qual que é? Primeiro, adolescência. Não me encaixo em nada, não sei quem eu sou, não sei qual o meu estilo, né? Não sei com qual grupo eu fico. O meu corpo tá mudando, eu não reconheço esse corpo. O peito tá crescendo, né? Os pelos estão crescendo. Sinto cólica, menstruo. Muita coisa, né? De uma vez. Ô, Jéssica, você sabia que lá na adolescência, eu ainda assim me senti uma idosa. Eu pensava assim, gente, eu sou uma idosa no corpo de uma jovem. Isso aqui não é... Eu falava assim, gente, esses jovens... E eu falava, olha que interessante
essa fala sua, né, Clara? Nos dois momentos de crise de identidade, você se sente como idosa. Sim, eu me sentia assim. Eu olhava para o jovem, e hoje para mim é ainda mais claro, porque eu olhava assim, alguns adolescentes tendo alguns comportamentos que na época eu já não julgava adequado. Eu falava assim, por que você vai fazer isso? Não faz sentido, isso não é certo. Eu pensava assim, gente, mas eu sou uma idosa no corpo de uma jovem, porque não casava com os meus pensamentos assim, sabe? E eu sempre me sentia assim. E às vezes, por eu ter esse tipo, porque o nosso comportamento reflete muito aquilo que a gente pensa, né? Então, por eu pensar diferente, o meu comportamento era diferente. Então, não era com todo mundo que eu casava amizades. Eu tinha amizade assim de rir, brincar, mas aquelas amizades bem próximas eram contadas no dedo, justamente porque era difícil encontrar pessoas assim, idosos no corpo de jovens, sabe? Então eu tive um pouco de dificuldade assim de ter amizades mais firmes, sabe? Por conta disso, porque refletia muito o meu comportamento. Sim. E aí, continuando, o segundo momento é da maternidade, que é o segundo momento do ciclo vital da mulher, que ela entra em crise existencial. Então, novamente, a gente tem muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo nessa mulher e colocando em xeque quem ela é. E o terceiro é na menopausa. Novamente, várias mudanças acontecendo com essa mulher num espaço de tempo relativamente curto e colocando em xeque a identidade dessa mulher de novo. Uma dúvida. Por exemplo, você falou aí de 3 fases que existem essa crise existencial, né? É a adolescência, gestação, né? Pós-parto e a menopausa. Então, no caso, o caso gestação pós-parto, né? Parto e pós-parto. Se a mulher passar por 3, 4 vezes, vai ser 3, 4 vezes essa crise? Sim. Não com tanta intensidade quanto da primeira vez, né? Porque a gente está falando de momentos que são de mudanças intensas e pela primeira vez. Sim, entendi. Logo, tudo que a gente vive pela primeira vez, isso em termos emocionais e psicológicos, gera uma reação que é muito mais intensa. Entendi. E aí, quando vem o segundo, o terceiro e o quarto, a gente tem de novo isso, porém, com uma intensidade menor. Mas, novamente, a mulher vai precisar de se reajustar. Sim. E nesse reajuste, ela vai precisar novamente de reconstruir quem ela é. Entendi. Reconstruir prioridades, reconstruir pensamentos, reconstruir atividades diárias, né? Reconstruir círculos sociais. Às vezes não vai dar mais para ela ficar com as mesmas pessoas que ela ficava quando tinha um filho. É um filho. Né? Verdade. Quando ela tem 2, 3, ela vai precisar de buscar outras relações. Então, sim, porém numa intensidade de desconforto menor. Porque já foi vivenciado outras vezes, né? Então, quando a gente pega a maternidade em si, aí a gente está falando que é um momento de muita vulnerabilidade emocional, né? É um momento de muita fragilidade emocional e que a mulher se depara com tudo ao seu redor mudando. O corpo, os pensamentos, os sentimentos, o seu lugar dentro de casa, como esposa, como filha, como irmã, como amiga. Então, todas essas mudanças, ou seja, o não estar mais numa situação, numa condição de antes, coloca ela numa realidade nova, que é uma realidade desconfortável. Por quê? Antes estava ajustado. Vem o ser mãe, vem a gestação, parto e pós-parto, há um desajuste, porque já não encaixa mais. O encaixe é como se você tentasse colocar a pecinha do quebra-cabeça num buraco que não encaixa mais. Não encaixa mais por quê?
agora ela vai ser vista de outra forma pela sociedade, as responsabilidades dela vai aumentar, né? Os pensamentos dela mudam. Sim. Agora eu penso nos meus filhos, se eu penso no meu trabalho, eu tenho que pensar nos meus filhos, em toda a logística dessa casa para ela funcionar. E muitas mulheres começam a refazer realmente a sua vida depois da maternidade. Eu mudei de profissão, eu deixei algumas amizades. Não tem mais jeito de eu me relacionar com essas mulheres que não têm filho, porque elas não vão me entender. Verdade. Então, quando a gente está falando de identidade, a gente está falando de múltiplos fatores, que é tanto interno quanto externo, para essa mulher conseguir se encontrar consigo mesma. E aí, às vezes, eu nem digo que é reencontrar, porque quando fala reencontrar, parece que você está voltando, né? Voltando a ser, né? Voltando. É encontrar uma nova forma. Eu uso uma metáfora com as pacientes, assim, de uma forma ilustrativa. Pensa num muro, assim, um muro todo feito, concreto, tudo lá certinho. Esse muro tá ali. É você antes da maternidade. Vem a maternidade, é como se pegasse uma marreta e jogasse aquele muro todo no chão. Então, a gente tinha algo que era construído e está sendo desconstruído. Então, eu estou desconstruindo convicções que eu tinha, pensamentos que eu tinha, visão sobre a vida, prioridades, desejos, planos, projetos. Estou desconstruindo aquilo que antes fazia sentido para mim. E aí eu vou reconstruir dentro de uma nova realidade de vida. Então, essa reconstrução é esse encontro consigo mesmo depois que o filho chega. Só que a gente não constrói um muro num dia só. Tem que fazer a massa, tem que colocar tijolo por tijolo. Tem que alinhar, senão a parede fica torta. Então, uma fileira por vez. Aí para lá, deixa secar. Se não secar e colocar tudo, vai cair. Vai lá, faz mais um pouquinho de massa. Então, essa identidade pós-maternidade, por isso que eu coloquei construção da identidade. Porque é um processo que vai ser contínuo, né? Eu estou construindo e ao mesmo tempo reconstruindo, né? Sim. Tá junto isso, mas não é um reencontro, porque você não tá voltando a ser quem você era. Você tá encontrando novamente. Cai bem no que a Graça estava falando, né? De começar a identificar quem ela é novamente, né? Exato. A Anísia comentou assim: no pós-parto do meu primeiro filho, eu fiquei com a autoestima super em cima. Só ficava arrumada, maquiada, mudei totalmente meu estilo. Já no segundo filho, eu não tenho vontade nenhuma de me arrumar. Eu acredito também, coisa minha, assim, observação minha, que os fatores implicam também nessa mudança, né? No momento que eu estou vivendo da minha vida, isso implica nessa reconstrução, né? Em como que eu vou sentir, como que eu vou ser impactada com essa reconstrução, né? Sim, porque nenhum momento é igual ao outro, né? E aí tem assim, eu penso, né? Situações, um contexto mais tranquilo vai me impactar menos. Um contexto um pouco mais, que demanda um pouco mais do meu emocional, vai me impactar mais. Isso é muito relativo, sabe, Clara? Porque às vezes a gente olha para o contexto e acha que está tudo muito bem, né? Por exemplo, estou com uma rede de apoio, tem pessoas me ajudando. Por exemplo, não é o primeiro filho que eu tenho, eu já vivi essa experiência outra vez. Mas esse encontrar consigo mesmo é um processo que ele é muito solitário.
ele é muito individual e solitário, porque não tem como eu falar como é que você vai... eu encontrar com você e falar a sua nova identidade é essa. Sim. Isso é um processo individual. E, Jéssica, esse sentimento de solidão que a gente relata tanto, então tem a ver diretamente com essa reconstrução. Diretamente, porque você pode estar cercada de pessoas, mas você não conseguiu ainda se cercar de si mesmo, se apropriar de si mesmo. Sim. Por isso, esse sentimento de estou cercado de pessoas, mas eu me sinto sozinha. Porque, de fato, é um processo sozinha. Por mais que tenha pessoas em volta, esse é um processo único e interior de cada mulher. Por mais que seja desagradável se sentir sozinha, então se sentir sozinha é importante. É importante. Porque a gente importante. Pode falar. Eu vejo assim, muita falando assim, pós-parto é muito solitário, eu tô muito sozinha, eu sinto sozinha, então eu recebo muito isso. E a gente conversa muito sobre, né? Que esse é um sentimento, assim, bem legítimo da situação. Mas então, isso é importante, é um processo importante e pra gente passar. É um processo importante de ser passado, mas com consciência. Sim. Com consciência do que está acontecendo. Porque quando as puérperas verbalizam isso, quem ouve fala assim, ela tá sem rede de apoio. O marido não tá ajudando. Exemplos, tá? Ela tá cuidando sozinha desse bebê. Não, ela tá sozinha no sentido dessa angústia de não sei quem eu sou. A minha vida está girando 24 horas por dia ao redor desse bebê. Será que vai ser isso agora para o resto da minha vida? Será que eu não vou mais conseguir fazer as coisas que eu fazia antes? Então, o processo de construção de identidade pós-maternidade é processo, então não é rápido, só que no início, principalmente quando essa queixa de solidão é mais intensa, é onde o muro está todo derrubado. E aí a mulher ainda não consegue ver nem uma pontinha de tijolo para começar essa construção de volta, sabe? Então, essa sensação de solidão, muitas vezes, vai estar relacionado a esse processo de não conseguir perceber quem eu sou nessa nova realidade que eu estou vivendo. Isso é legítimo. E, ao mesmo tempo, isso precisa de acontecer com consciência, porque senão a mulher não se volta para dentro de si. E esse encontro da nova identidade tem a ver com voltar-se para dentro de si. Olhar para si mesma. Entendi. Mas no final eu vou falar de alguns pontos práticos para começar a dar um norte para esse caminho. Só que esse processo tem a ver com voltar-se para dentro de si mesma. Então, Jéssica, por exemplo, quando fala assim, eu tô muito sozinha, eu tô muito solitária, eu não tenho ninguém comigo, o meu marido tá comigo, mas não é, tipo assim, é como se a pessoa não quisesse a atenção do marido. Como se... Você tá entendendo? Tipo, tá vago. Ele tá do meu lado, ele tá participando comigo, mas eu ainda assim me sinto sozinha. Eu não tô gostando disso, eu não quero me sentir assim. E fica meio que pesado, sabe? Como se fosse uma carga pesada de se carregar. Esse sentimento de solidão. No caso, seria uma falta de entender o processo quando isso se torna assim pesado, que eu digo. Não assim, por exemplo, eu me sentia sozinha, mas eu não tinha esse entendimento do que você tá me falando. Então eu me sentia sozinha, mas eu pensava assim, tá tudo bem, vai passar. Eu sei que é um processo, daqui a pouco minha vida vai normalizar. Eu ficava reafirmando isso para mim vários momentos, porque eu me sentia assim diversas vezes. E na minha segunda gestação,
eu vi a Thalita, ela falou assim, sou mãe de 4 crianças e não tive essa perca de identidade nas gestações anteriores. Mas nessa eu me sinto assim. Eu tive esse baque na minha primeira gestação. Mas o do meu segundo filho, para mim, foi um pouco mais forte. É por isso que eu te perguntei. A situação em volta, o que eu estava vivendo em volta, demandava de mim um emocional, estava me demandando mais energia emocional. E eu creio que seja por isso que me impactou mais a segunda. O terceiro, nem, não tanto. Acho que o segundo foi quem mais me balançou. Uhum. E só que eu não carregava esse fardo comigo. Eu falava assim, não, eu vou ficar bem, vai passar. É um processo. Eu ainda assim não tinha com quem conversar, porque as minhas amigas não tinham filhos, né? Ou se tinha, tinha um só. E aí eu pensava assim, não entende a demanda do que é ter 2. Então, elas não vão me entender e dependendo do que eu falar, elas vão ficar com medo de mim, vão se assustar, vão julgar vão julgar os meus pensamentos. Então, assim, eu pensava assim, não, vai passar, vai passar. E eu orava, eu pedia direção assim do Senhor, mas eu não aceitei carregar isso comigo, assim. Eu literalmente falava, pensava comigo, o que eu posso fazer para me sentir melhor? Uhum. Né? Às vezes, uma roupa, às vezes compartilhar o sentimento com meu marido, alguma coisa assim, sabe? Mas às vezes eu vejo situações onde parece que a mulher tá carregando aquele fardo e não consegue enxergar além disso, sabe? O se olhar, o se enxergar, igual você falou. Eu vejo que algumas ficam perdidas e não conseguem nem se enxergar. E aí acaba meio que fica pesado, fica mais difícil a caminhada, né? Quando a gente fala de pessoas, né, Clara, a gente fala de individualidade, singularidade. Então, tem N fatores que estão atuando fortemente no puerpério. Quando isso está dessa forma que você está me relatando, nesse exemplo, a gente pode ter N situações acontecendo com essa mulher. A gente pode ter uma depressão pós-parto ali instalada. A gente pode ter uma questão dessa mulher com o próprio início de vida dela. Por quê? Por mais que a gente não lembre conscientemente do que a gente viveu no nosso início de vida, isso está gravado em nós. Sim. Isso está nas nossas células. Existem memórias celulares de tudo que a gente viveu a partir do útero. Então, quando a mulher vem para a maternidade, é tudo de uma magnitude tão grande, porque e aí não dá para a gente colocar isso, né? Então pode ser, por exemplo, ela revivendo memórias dela mesma enquanto bebê. Entendi. Da relação dela com os cuidadores dela do início de vida. Mas ela não tem consciência disso. Daí que entra o papel fundamental do profissional, do psicólogo especialista na área, porque a gente consegue fazer toda essa leitura. Um exemplo, vou dar um exemplo de um caso de uma paciente que eu acompanho ela desde 30 dias pós-parto. Ela está comigo, hoje a bebê já tem 1 ano. Ela falava assim, ela estava tendo rede de apoio, o marido estava ajudando, a mãe estava lá com ela, mas isso não era suficiente para ela. Então, quando a gente olha do lado de fora, como assim? Ela está recebendo apoio, né? Ela tem comida na casa. E aí, quando a gente aprofunda no processo psicoterapêutico, nesse cuidado psicológico, Jéssica, ela falando comigo, Jéssica, quando eu olho para minha bebê, parece que eu tô me vendo. Então, falar que a mulher não está conseguindo enxergar, por que ela não está conseguindo enxergar?
Uhum. Só mesmo Entendi. porque ela não está conseguindo ver que ela está tendo apoio, ou ela não está percebendo que ela tem um processo de construção de identidade. Tem N fatores que podem estar envolvidos nisso. E aí, no caso dessa paciente, ela fala comigo assim, aí a gente já estava num processo mais avançado. Jéssica, a minha mãe não cuidou de mim quando eu nasci. Era uma babá que cuidava. Entendi. Impacta, né? Então, assim, e aí quando a gente pega o início do pós-parto, aquele baby blues, ele é fisiológico, ele é importante justamente para a mulher dar uma desligada do racional, ficar mais no emocional, para se adaptar àquela situação de preciso agora viver em função desse bebê pelo menos 3, 4, 5, 6 meses no mínimo. Uhum. Preciso de organizar a minha vida. Então, esse sentimento de solidão é importante para a mulher se voltar para si mesma, né? Mas a história de vida dessa mulher também precisa de ser considerada para entender por que essa solidão está dessa forma. Porque, por exemplo, para você conseguiu encontrar estratégias para amenizar essa sensação de solidão e ir vivendo a vida. Agora, para outras mulheres, ela não dá conta de fazer isso, porque é como se ficasse uma incógnita, sabe? Na cabeça. Entende? Sim, super. Para mim, assim, tá fazendo super sentido. Super Eu sentido. acho que eu vi uma pergunta aqui. O medo do abandono da mãe pode estar associado ao abandono paterno? Não consegui entender a pergunta, Thalita. Você conseguiu entender, Thalita? Clara? No caso, seria quem tem medo da mãe abandonar? É o bebê que demonstra esse sentimento? É isso, Thalita? Eu não entendi se é a própria mulher que tem medo, né? Esse medo de abandono, mas abandono de quem? Né? Nesse pessoal, sentido. Thalita, manda pra gente um pouquinho mais específica a sua pergunta, tá? A Lu tá comentando assim, impressionante como tudo se aflora na gestação e pós-parto, né? Sim, tudo se aflora. Por isso que eu digo que é um momento de crise. Não é só uma crise da identidade, é uma crise da existência da mulher como um todo. E é justamente por isso que nesse período o risco de adoecimento mental aumenta. Então, lembra dos 3 momentos do ciclo vital da mulher que tem uma crise de identidade? Beleza. Na gestação, parto e pós-parto, é aonde isso é mais forte. Por quê? Não envolve só a mulher, envolve um outro ser. Também. Isso, Jéssica, o abandono do pai com a criança. Então, assim, a sua bebê tem medo de se afastar de você, é isso? Pessoal, vocês estão gostando? Manda um coraçãozinho aqui pra gente saber. Tá fazendo sentido, né? Porque, assim, eu tenho muito cuidado quando eu vou fazer live para mim não ficar só falando coisas que as pessoas não vão entender, né? Mas eu quero que vocês entendam, saiam daqui entendendo. Então, se tá ficando alguma dúvida, pode perguntar. Pode perguntar. E o abandono do pai com a criança pode refletir nesse sentimento da mãe? Então, acho que eu entendi, tá? Agora eu acho que eu entendi também. O pai do bebê abandona e aí a mãe tem esse sentimento de solidão mais aflorado. Sim. Seria isso? Sim. Porque ela disse lá no início que essa gestação é o que ela mais se sentiu impactada foi agora, neste momento, né? Foi onde aconteceu essa situação. Então, essa situação, essa questão que houve do pai, tá impactando nos sentimentos dela. Sim. Foi isso que eu entendi. É bem
Eu não posso afirmar 100% porque a gente não está fazendo uma conversa individualizada. Mas pelo que eu entendi, sim. Por quê? A gente está falando de contexto interno e externo. Então, tudo que está acontecendo no externo da mulher impacta nela. Né? Impacta. Uhum. Né? É aquela E aí, que a gente falou anteriormente, né? Da forma que eu estava me sentindo quando eu tive o segundo, o entorno, né? A situação em que eu estava intensificou o que eu estava sentindo, né? Me fez tudo me impactar mais, né? Exato, porque não tem como a gente tirar a mulher do ambiente onde que ela tá, da sociedade onde ela tá, da história de vida dela. Não tem. Então, quando a gente considera a mulher, a gente considera ela como um todo. A mulher corpo, a mulher sentimento, emoção, relação social, Sim. relação conjugal, ambiente onde ela mora, construções que ela veio fazendo ao longo da vida, do que é ser mãe, do seu lugar na sociedade agora, na cultura onde ela está, e como as pessoas que estão ao redor dela influenciam no dia a dia dela. Tudo isso, gente, é o nosso ser. Então, não dá para separar em pedaços, né? Tudo isso vai influenciar diretamente ou indiretamente. Alguns fatores numa maior intensidade, outras numa intensidade menor, mas tudo vai influenciar. Julgamentos também, Lu. Julgamentos também vai influenciar, e daí que está a importância do processo de fortalecimento da mulher nesse caminho, né? De fortalecimento das próprias da própria confiança em si. Eu digo sempre isso. Eu digo sempre isso para as minhas pacientes. O que o seu interior está pedindo? O que o seu coração está pedindo? O meu coração está pedindo para não dar a mamada naquele horário. Mas fulana de tal está falando que eu tenho que dar naquele horário. O seu filho veio de você. Você que está conectada com ele. Acredita nisso. É isso que ele precisa. Então, não é uma receita de bolo que a gente tem que seguir à risca, senão não vai dar certo, né? Não. Eu sempre falo muito isso, assim, de o que você está sentindo. Se você está sentindo isso, então vai pelo que você está sentindo, né? A Carla está falando. Então, esse desajuste acontece com todas nós. A intensidade é que vai ser individual. A gente espera que aconteça, Carla. Se não acontece, tem alguma coisa de errado. Né? Porque isso precisa de acontecer, na verdade. Porque, Clara, se você fosse cuidar dos seus filhos com a mesma mentalidade, com as mesmas perspectivas de vida, os mesmos conceitos que você tinha de antes de ter o seu primeiro bebê, você conseguiria? Não. Então, se isso não acontece, tem alguma coisa aí que tá o desajuste. Sim. Então, entendi. É saudável que isso aconteça para o desenvolvimento da mulher, para o cuidado com esse filho, para o fortalecimento dessa família. Isso nos ajuda a evoluir, exatamente. Isso mesmo. É realmente assim, a sensação que eu tinha lá no começo era literalmente de brincar de boneca. Literalmente. E aí eu lembro que aos poucos foi a brincadeira foi ficando mais séria. Não dá, foi precisando. Não dá para colocar não essa dá. boneca para dormir. E aí tinha algumas. Não. E aí tinha alguns momentos que eu falava assim, o que eu via acontecer, ou que. E falavam assim, aí tem que ser desse jeito. Falava, mas pra mim não parece que tem que ser assim.
tem alguma coisa que não tá na minha cabeça, não tá fazendo sentido. Aí eu ia buscando informação. Eu ia lendo, eu ia estudando e eu ia falando assim, não, pera, existe uma outra forma e eu quero caminhar dessa forma. E aí foi onde eu comecei essa construção que você fala, né? Eu deixei de brincar de boneca e passei a literalmente viver, né? Uma nova fase, assim, de uma nova realidade, né? Não que na época eu fosse uma pessoa imatura, mas eu não entendia a demanda que seria. Eu sabia dos níveis de responsabilidade, mas eu não imaginava a demanda emocional que aquilo iria requerer de mim, né? Então, aos poucos, eu fui construindo isso e me reencontrando, assim, sabe? Reencontrar, igual você falou, não é a palavra certa, é me reconstruindo. Foi bem assim. Você tá falando e eu tô repassando, assim, tudo que eu vivi na minha cabeça, caramba, é isso mesmo. Foi assim mesmo que eu me senti. E aí eu tava conversando com uma puérpera recentemente e ela falava assim, eu tô me sentindo assim, Clara, eu tô me sentindo assim. Aí eu falava assim com ela, eu sei o que é isso. Eu também já estive nesse lugar e eu já me senti assim também. Mas é uma caminhada, né? Um passinho de cada vez. Quando a gente está no meio do olho do furacão, a gente acha que nunca mais vai sair dali de dentro. Não tem solução para nada. A única solução é ir embora e acabar com aquilo. Mas não é ir embora, é reconstruir no aqui e no agora. Porque onde eu for, esse processo de reconstrução vai comigo. Exato. Né? Você vai continuar acompanhando você por onde você for. A questão toda está aqui, né? Está em nós. É por isso. Então, onde eu for, essa demanda vai acontecer dentro de mim. Então, não está no processo de abandonar tudo e ir embora, mas em se reconstruir, né? Exato. Porque é por isso que eu falo que sempre é de dentro para fora. É sempre de dentro para fora. O dar o amor para o filho é primeiro amar você. Uhum. Ame ao próximo como a ti mesmo. Né? E para se amar, a gente precisa de olhar para a gente. A gente precisa. Pode falar. Quando eu tive esse entendimento, né, que a gente fala muito, ame ao próximo como a si mesmo. Não é simplesmente assim, tipo assim, eu me amo e não quero sentir frio, então eu vou doar uma blusa de frio para um morador de rua. Quando a gente fala em se amar, é de verdade, né? É no mais íntimo dos nossos defeitos, porque existem defeitos nossos que nos incomodam também, né? Que é onde vem a nossa própria cobrança. Então, teve um momento, assim, onde eu me deparei com situações que eu precisava me doar para os meus filhos e, ao mesmo tempo, eu senti uma demanda muito grande minha, comigo mesma. E aí eu ficava entre eles e eu, entre eles e eu. E aí chegou um determinado momento que eu falei assim, para tudo, eu não vou conseguir. E aí eu lembrei, eu comecei a entender isso aí de fato. Esse versículo de amar o próximo como a si mesmo. Eu falei, eu não tenho nem para mim, quanto mais para eu dar para os meus filhos. Nessa época, né, essa situação tem uns 5 anos atrás, eu precisei de terapia, eu precisei de ajuda, eu precisei de apoio. E eu precisei parar com algumas coisas que a maternidade estava me demandando, para olhar para mim. Eu precisei, assim, foi algo muito doído e eu precisei parar para aprender a me amar, para entender o que eu estava passando, né? Para buscar ajuda para mim, para aí sim eu estar bem e poder
estar boa para eles, né? É aquela coisa do o avião tá caindo, coloca a máscara de oxigênio primeiro em você, para depois você colocar nos seus filhos, né? Sim. E a gente faz ao contrário, a gente quer salvar eles e esquece de nós mesmos, né? E a gente fica com essa demanda, essa carga emocional, pedindo socorro e a gente mesmo não nos socorremos, né? Exatamente. Eu precisei passar por isso, assim, e foi bem difícil. E eu vou te falar a verdade, Jéssica, foi uma fase muito difícil, mas não é que eu gosto de passar pelo sofrimento, não é. Mas depois que eu saí dessa situação de que eu aprendi a me amar de verdade, eu aprendi a cuidar de mim de verdade, eu comecei a me doar para os meus filhos e eu saí da situação, assim, de uma forma tão diferente, assim, sabe? Literalmente, assim, parece que eu me libertei. Uhum. Era como se eu já precisasse disso, ó. E eu não estava enxergando, sabe? Eu saí da situação muito melhor. Então eu falo assim, que bom que eu passei por isso. Que bom que eu tive esse processo para eu ser quem eu sou hoje, né? Não foi confortável, eu tenho Não certeza. foi confortável, mas necessário. Necessário. Exatamente. Necessário. E aí, pensando já em pontos práticos, né, para ajudar nesse caminho de construção, eu elenquei alguns pontos que eu acredito que são essenciais. O primeiro é entender que você está num período de crise existencial. Sim. Você precisa de entender isso, você precisa ter consciência disso. E é tão difícil, né, Jéssica? Parece que é algo da nossa cultura. Se eu aceitar isso, eu sou fraca. Uhum. Né? Eu penso assim, eu tenho essa sensação, tipo assim, parece que se a gente se reconhecer nessa posição é demonstrar a nossa fraqueza. Se reconhecer num lugar de fragilidade é sinônimo de fraqueza. Ser frágil não é ser fraco. Ter fragilidade não é ser fraco. Uhum. Fica aí para vocês pensarem. Verdade. Eu lembro, assim, contando assim da minha experiência, assim, eu lembro que na época eu me isolei muito nessa época. E aí eu precisei, né, fazer terapia e tal. E tinha algumas pouquíssimas amigas que ficaram do meu lado e que eu só tive coragem. Eu falo literalmente, a palavra era essa, coragem de expor como eu estava, o meu íntimo assim, para essas pessoas e foram para uma parcela muito pequena. Literalmente por isso, era como se eu estivesse reconhecendo que eu era fraca e esse sentimento era muito desconfortável. Era como se eu estivesse no meio de todo mundo sem roupa. Sim. Era essa sensação que eu tinha, assim, sabe? Que as todos pessoas iam estavam te vendo, né? Te vendo na sua... Lá no seu ponto mais escondido, assim, né? Aquilo que tinha que estar tampado, as pessoas estão vendo. Exatamente. Reconhecer a minha fraqueza ou fragilidade, né? Dentro do que a gente está conversando aqui, me trazia esse sentimento, assim. E eu vejo que muitas vezes as mulheres têm dificuldade com isso por medo, né? De se sentirem assim. Porque realmente não é com todo mundo que a gente pode ter essa liberdade, né? Não é com todo mundo que a gente se sente assim, confortável de realmente se despir e falar, olha, eu estou dessa forma, né? Não é com todo mundo. Então, muitas vezes a gente guarda pra gente por medo de falar, por medo do que o outro vai pensar ao nosso respeito, né? Então, saber mesmo, é importante a gente falar, mas saber com quem, né? Uhum. Por isso, os psicólogos perinatais e obstétricos existem. Exatamente. Gente, vai encaminhando essa live para outras pessoas, porque realmente o pessoal está comentando.
importante, né? Então compartilha para que outras pessoas tenham conhecimento disso também, tá bom? E aí, Clara, primeiro ponto, né? Entender esse processo que toda mulher, toda, deveria estar passando, mas acho que quem está aqui vai entender que o que eu quero dizer é que esse momento é real, ele existe uma crise existencial, existe uma crise de identidade nesse período. É legítimo, é saudável e precisa de acontecer. Aí o segundo ponto que eu entendo como sendo muito importante é ter tempo consigo mesmo, para você poder pensar em você. Uhum. Eu sei que isso é difícil, principalmente no início do pós-parto, gente. Não estou aqui pedindo isso para uma puérpera de 40 dias, não é isso. Mas às vezes, na hora que você vai tomar banho, você olhar para você, parar na hora que você está tomando banho e falar: como é que eu estou me sentindo? Aquela hora que eu estou ali debaixo do chuveiro, como é que eu estou me sentindo? O que está me incomodando no dia a dia? O que não está mais fazendo sentido para mim? Ou o que está fazendo sentido? Essas auto-perguntas, né? A gente não aprende a se auto-observar durante a vida. A gente aprende a fazer contas de matemática, português, conhecer a história, né? Sim. Preencher gabaritos de prova, fazer um currículo, mas a gente não aprende a olhar para dentro da gente, né? Então, estar num período de crise é também estar num período de potencialidade para uma construção de uma pessoa muito melhor. Uhum. É um Faz todo período sentido. crítico, sim, mas é um período de potencialidade enorme. Então, ter esse tempo consigo mesmo, às vezes, é de parar e pensar mesmo: o que eu vou querer fazer agora da minha vida? Eu vou tentar coisas novas? Tente. A vida é uma só. Se permita. Eu sempre tive vontade. Eu tô com uma paciente. O caso dela foi de perda neonatal. E ela viveu um pós-parto. Um pós-parto sem o seu filho. Mas ela viveu o pós-parto, né? E aí é um pós-parto ainda mais doloroso. Porque tudo isso que a gente está falando tá misturado num processo de luto. E aí ela traz essas mesmas questões que a gente está falando aqui. Jéssica, eu não me reconheço, agora eu não sei mais o que eu vou fazer na minha vida, para onde que eu vou, se eu vou continuar trabalhando no que eu gosto, no que eu não gosto. E a gente vem trabalhando isso ao longo das sessões. E hoje ela falou: Jéssica, decidi, vou fazer a minha segunda faculdade. Era algo que eu queria muito fazer há muito tempo, é uma área que eu gosto, vou me permitir fazer. Então ela está construindo a sua nova identidade, né? Então, ter esse tempo sozinha consigo, experimentar novas atividades, sabe? Se permitir experimentar novas atividades, fazer novas relações, participar de grupos de mães, conversar com pessoas que estão na mesma vibe que você, se permitir estar em novos ambientes. Aquele ambiente que eu ia, aquelas coisas, não me agrada mais. Uma outra paciente também falou comigo: antes, Jéssica, de eu ter meu filho, eu adorava ir para micareta e ficava lá o dia inteiro bebendo. Hoje, depois que eu tive meu filho, não faz o menor sentido mais para mim estar lá. Hoje eu gosto de outras coisas. Então, é experimentar novos ambientes. E uma outra coisa que eu gosto muito de usar com as minhas pacientes, Clara, é o exercício da escrita. Pega um papel, pega uma caneta e anota. O que é que não combina mais comigo? O que é que eu acho que agora vai combinar comigo? O que tá gerando um interesse em mim? O que é que eu já descobri que nesse momento faz mais sentido para mim? Tá mais de acordo com a minha realidade de vida. Quando se
coloca no papel, quando você anota, se tem clareza melhor das ideias. Então, eu gosto muito de usar esse exercício da escrita com as pacientes. E fica aí o convite para vocês fazerem esse exercício também. Verdade. Uma boa dica aí para vocês, meninas, praticar os tópicos que a Jéssica deixou. Tenho certeza que vão ser fantásticos. Quem dera eu tivesse aprendido isso desde o começo. Seria uma caminhada talvez mais leve, mas da gente aprender a identificar mesmo, né? Aprender a identificar o que está acontecendo, né? E isso é com prática, né? Não vai ser de um dia para o outro. Isso é prática, isso é constância, isso é fazer isso parte da sua vida, parte do seu dia a dia. Exatamente. E aí, gente, é por isso que ter um acompanhamento com o psicólogo, né, faz tanta diferença na caminhada, né? Encontrar um profissional como a Jéssica que traz esse direcionamento para a gente, torna a caminhada, assim, mais leve. A gente vai passar por isso. É importante a gente passar. E se a gente tiver o apoio, o suporte de quem nos oriente durante essa caminhada, melhor ainda, né? Então fica aqui a indicação da Jéssica, procurem a Jéssica, conversem com a Jéssica. Eu sei que vai ser uma bênção mesmo, porque tudo que ela falou aqui para mim fez super mega sentido, assim, com tudo que eu passei já nas minhas 3 experiências de pós-parto, assim, para mim foi fantástica. Essa live aqui para mim fechou. Valeu como uma terapia? Quase, Não, né? Valeu como uma psicoeducação. É verdade, valeu como isso mesmo. Pessoal, quero aproveitar para deixar um recado para vocês muito importante, né? O dia 25 agora de março, nós vamos ter um encontro com as mulheres e nós vamos ter muita informação bacana também, muito acolhimento, algumas atrações especiais e nós vamos divulgar para vocês no feed ao longo das semanas. Então esteja acompanhando a nossa programação. Vamos preparar um dia especial para vocês, viu? Não perca. Jéssica, Tenho certeza que vai ser muito bom. Assim a gente espera, estamos colocando tudo assim diante do Senhor para que realmente mulheres sejam alcançadas nesse dia tão especial. Jéssica, muito obrigada por se dispor a conversar conosco, a trazer tanta informação, a gente se sentiu acolhida com as suas falas. É muito bom conversar com você, é muito bom te ouvir. A gente sente mesmo uma paz, uma segurança. Muito obrigada mesmo. Eu creio que as mulheres que te assistiram aqui hoje também se sentiram assim. Eu que agradeço pelo convite, pelo espaço, pela parceria, né? Por poder transmitir isso. Eu sempre falo, se uma mulher escuta isso e isso provoca nela algum tipo de transformação, isso vai repassando, isso vai chegando em outras, isso vai mudando a vida dela. Então, cada uma que está aqui, obrigada por estarem, viu? Eu estou à disposição de vocês. Quem ainda não me segue, me segue. É importante, gente, seguir a gente no nosso trabalho, expandir, né? Exatamente. Não é sobre números, né, Clara? É sobre cada pessoa que pode ter acesso a conhecimento, a transformação, a perspectivas novas. E não é para falar assim, nossa, tem não sei quantos mil seguidores. Não. É para que mais pessoas, mais mulheres possam ter acesso a isso, possam receber acolhimento, possam receber cuidado, possam saber que existem outros caminhos, que não só esse do julgamento, né? Que não só esse da autocobrança, da culpa. Então, quem ainda não me segue, estão convidados a me seguirem e eu estou à disposição, né? Se puder contribuir de mais alguma forma, estou realmente de coração aberto. Como falo com Carla, não largo vocês. Vão ter que me aguentar. E assim, gente, se foi agregador para vocês, com certeza vai ser para outras mulheres também.
Então, compartilhar essa live com outras mulheres. Às vezes eu falo assim, tem alguém que tá vendo seus stories que tá precisando daquilo que você postou e você nem sabe. Então, compartilha, né? O que vocês podem fazer? Nós vamos lá no stories do Metamorfose, tem o arroba da Jéssica, começa a seguir ela, leia, estude, consuma o conteúdo que a Jéssica tem lá para vocês. Vai ser muito agregador. Lá tem o contato dela também. Vocês podem entrar em contato com ela. E sigam e compartilhem, tá bom? Jéssica, vamos pedir um negocinho aqui, gente? Nós vamos dar um sorriso bem bonito. E vocês vão tirar um print pra gente. E depois vão marcar a gente nos stories. Combinado? Isso, tira os comentários aí, Vou claro. tirar aqui. Senão vai ficar minha cara tampada. Vocês estão vendo os comentários, pessoal? Eu ainda tô vendo. Você tá vendo aí? Deixa eu ver, Carla. Vocês estão vendo os comentários? Deixa eu ver como é que faz para sumir os comentários. Sim, estão vendo os comentários. Desativar comentários. Ah, agora sim. Gente, agora então, ó, prepara o print, hein? Prepara o close, Jéssica. Por favor. Olha lá, no 3 vocês tiram um print, hein, gente? Espera a gente parar de falar, senão vai fazer todo mundo com a boca torta, hein? 1, 2, 3 e... Ó, eu esqueci de chamar o print. Vamos lá, Jéssica, de novo. 1, 2, 3 e... Aê! Pessoal, muito obrigado por vocês terem nos acompanhado, viu? Foi um prazer compartilhar esse tempo com vocês. Foi muito agregador para mim. Lembra lá de seguir e compartilhar, hein, gente? Isso aí. Um beijo a todos, boa noite. E fica ligado nas nossas notícias lá no feed sobre o dia 25. Vai ser um dia abençoado para vocês. Beijo, boa noite e feliz Dia das Mulheres pra gente! Feliz dia! Tchau! Tchau!